E aí galera, beleza? Vamos aprender hoje sobre a lei de Coulomb, ou a gente conhece também esse tema na física como a força elétrica, né? A força eletrostática. Então, como a gente já aprendeu até agora, a gente aprendeu os princípios básicos da eletrostática. Cargas de sinais contrários se atraem, cargas de sinais iguais se repulsam. E como é que eu vou calcular a intensidade dessa força, já que elas se atraem, já que elas se repulsam? Como eu vou calcular? Bom, quem determinou isso foi um físico francês, Charles Augustin Coulomb. Ele criou uma parafernália mecânica, uma balança de torção, onde ele podia carregar corpos e esses corpos faziam força sobre pesos. E assim ele pôde determinar a força elétrica. Qual que é a expressão que ele chegou? Essa daqui, ó, que está do meu lado aqui. Essa expressão aqui, ó. Tá aqui em cima agora, né? Vamos entender como é que a gente faz esse cálculo? Bom, primeiro aqui a gente tem esse F. O que significa esse F? F de força. Ele está entre dois traços aqui. Aqui a gente está falando em módulo. O módulo é... Quando a gente bota esses dois traços, a gente fala que a gente está querendo saber a intensidade. A gente deixa de se preocupar com os sinais das cargas, né, qual a direção e sentido dessa força, e calcula somente a intensidade dessa força. Então, toda vez que aparecer esses dois tracinhos aqui, saiba que a gente está trabalhando em módulo, ou seja, a gente vai determinar o valor. Não vai ficar interessado em saber para que lado é essa força, qual a direção dela, tá? Qual o sentido. Bom, então tá aqui, força, nesse caso força elétrica, é igual. Igual ao que? Charles Augustin Coulomb conseguiu determinar que a força é igual a uma constante K. Essa constante ele achou, né, através de muitos gráficos. Essa constante é conhecida como constante eletrostática do meio, né? No caso da parafernália que ele criou, ele trabalhava com um meio evacuado. Então, toda vez que a gente falar em vácuo, a gente vai usar esse valor que está aqui embaixo, ó. 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Essa é uma constante. Vocês vão ver que ela vai aparecer em vários exercícios. Por quê? Porque a maioria dos exercícios a gente está trabalhando com meios onde você tem ele evacuado. Então a gente vai usar sempre esse valor, tá certo? Para a constante K. Depois da constante K, a gente tem ela multiplicando a carga 1, a carga 2 e tudo isso dividido pela distância ao quadrado em metros, tá certo, meus queridos? Bom, essa é a expressão. É ela que nós vamos usar nos exercícios, tá certo? Vamos a um exemplo? Tem esse exemplo aqui bem simples, né? Ó. Determina a intensidade da força de repulsão entre duas cargas elétricas iguais a 1 Coulomb. Ou seja, você tem duas cargas elétricas, ambas têm a carga de 1 Coulomb. Situada no vácuo. Opa, no vácuo, qual constante eu vou usar? Essa daqui, ó. 9 vezes 10 elevado a 9. Newtons metros quadrados por Coulomb ao quadrado. E elas estão distantes uma da outra de 1 metro. Tá certo? Então ele quer que você determine o que? A intensidade da força. Então trabalharemos em módulo, tá? Não vai me interessar para que lado de direção vai essa força. Tá aqui, eu jogo a expressão, aquela expressão aqui embaixo, ó. A força eletrostática, a força elétrica é igual a constante K vezes, tá aqui a constante K, vezes a carga 1, vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado, tá aqui a distância ao quadrado. Bom, vamos às informações que foram dadas. Quanto que vale a carga 1 e a carga 2? Foi dado, vale quanto? 1 Coulomb. Quanto que vale a distância? 1 metro. Qual que é a constante K? 9 vezes 10 elevado a 9. Jogo tudo na fórmula, ó. Primeiro eu coloco a constante K, tá aqui, 9 vezes 10 elevado a 9. Depois boto a primeira carga 1 vezes 1. E lá embaixo eu boto a distância ao quadrado. Quanto que vale a distância? 1 metro ao quadrado. Então aqui vocês estão vendo que essa expressão vai ficar 1 vezes 1 é 1. Dividido por 1 ao quadrado é 1. Então o que que sobra? 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 1. Essa é a resposta. 9 vezes 10 elevado a 9 newtons. Nem sempre vai ser fácil assim, né, meus queridos? A carga vai ser dada 1, a distância é 1. Vai aparecer coisas desse tipo aqui, ó. Olha esse exemplo, ó. Duas cargas pontiformes. Pontiformes quer dizer que elas são pequenas para serem consideradas um ponto, tá certo?
Qual é a carga dessas duas cargas pontiformes? A primeira tem carga de 1 microcoulombs, a segunda carga de 4 microcoulombs. O que é esse micro? Lembra da aula de notação científica? Esse micro lá na tabela vale 10 elevado a menos 6. Então, onde tem essa letrinha M, Mi, na verdade, que é uma letra grega, nós vamos colocar 10 elevado a menos 6. Então, as duas cargas têm esse valor. Estão fixas num ponto A e B, separadas pela distância de 30 centímetros no vácuo, sendo a constante eletrostática K, aqui, ó, é no vácuo, então vai ser essa constante. Determina a intensidade da força elétrica de repulsão. Por que repulsão? Porque elas são iguais, têm a mesma carga, né, positiva, então elas vão se repulsar. Então vamos lá, meus queridos, esse é o esqueminha. Tá aqui a carga 1, tá no ponto A, tá aqui a carga 2, tá no ponto B. Elas são positivas, elas vão sentir a força de repulsão. Estão separadas por 30 centímetros, tá certo? Vamos arrumar agora aqui esses valores para jogar na fórmula. Por qual fórmula? A fórmula da força elétrica. A força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Vamos arrumar essas informações. Quanto que vale a carga 1? 1 vezes 10 elevado a menos 6. Está aqui, ó, foi dada. 1 vezes 10 elevado a menos 6. 1 vezes qualquer coisa. Vou tirar 1, tá? Vai ficar só 10 elevado a menos 6 aqui, ó. Carga 2 é 4 microcoulombs. 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Jogo na fórmula para o cálculo. Tá aqui a fórmula, ó, já substituída. A força elétrica é 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6. Lá embaixo, a gente bota a distância, que era quanto? 30 centímetros. 30 centímetros nós vamos passar para metros. Não pode ficar trabalhando com centímetros. 30 centímetros para metros é só dividir por 100, que vai dar 0,3 metros, tá? 30 por 100, 0,3 metros. Então lá embaixo vai ficar 0,3 ao quadrado. Bom, aqui já está a resposta, né? 0,4 newtons. Vamos ver o que foi feito aqui, ó. Então a expressão estava assim: 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 0,3 ao quadrado. Quando chega aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com os números inteiros. 9 vezes 4. 9 vezes 4 dá quanto? 36. Está aqui. As potências, como é que eu faço multiplicação de potência de mesma base? Eu conservo e faço a conta do expoente. Ó. Conservei a base 10, está aqui. E faço a continha do expoente. 9 menos 6 e menos 6. Está aqui. 9 no expoente. 9 menos 6 e menos 6. Tá? Embaixo, 0,3 ao quadrado vai dar 0,3 vezes 0,3, 0,09. Tá? E agora, o que eu faço? Eu divido 36 por 0,9, que vai dar quanto? 400. No expoente vai ficar 9 menos 6, dá 3. Menos 6 vai ficar menos 3, é o resultado que vai dar. Né? 9 menos 6 e menos 6 vai dar menos 3. Deu 400. Eu vou dar a resposta assim? Não, eu vou trabalhar a notação científica. Eu vou voltar essa vírgula para a esquerda. A vírgula está aqui, ó, no 400. Eu volto 3 vezes. 1, 2, 3. Vírgula vira 0,4. Como eu andei para a esquerda 3 vezes, lá no expoente vai mais 3. Mais 3 com menos 3 dá 0. 10 elevado a 0 é 1. Então aqui é a resposta, 0,4 newtons, tá certo? Bom, meus queridos, espero que vocês tenham entendido. Bom estudo a todos. Logo mais posto uma atividade avaliativa sobre todo o conteúdo. Um abraço a todos.